Fala pessoal, a paz do Senhor, vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu sou o Michael e hoje chegamos ao quarto vídeo da nossa série Avivamento. E o assunto que será tratado hoje é John Wesley e o avivamento na Inglaterra. No dia 28 de junho de 1703, nascia John Wesley, filho de um casal anglicano. Segundo a história, ele aprendeu a ler com a sua própria mãe usando a Bíblia. E quando John tinha apenas 5 anos de idade, um fato aconteceu que marcou a sua vida. A história diz que, enquanto ele estava em uma noite, a casa onde eles moravam pegou fogo e a história diz que todos conseguiram evacuar da casa. Porém, quando chegaram no quintal da casa, perceberam que o menino John não havia acordado durante o incêndio e ainda estava preso na residência. O pai de John então tenta retornar para a residência para tentar salvar a vida do menino, porém ele não consegue voltar porque a casa já estava coberta pelas chamas. Então eles voltam para o quintal, a família se reúne e começa a orar a Deus pedindo um socorro e para que Deus tivesse misericórdia. Foi quando um dos vizinhos avistou John na janela da sacada. Ele havia colocado uma mala, subido sobre ela e estava pedindo socorro na janela. Então eles formam uma espécie de escada humana, conseguem chegar até essa janela e resgatá-lo da casa. E a história diz que após John ter sido retirado da casa, a casa desabou. A partir de então, a sua família passou a chamá-lo de John, uma brasa tirada do fogo. O tempo passa. E aos seus 19 anos de idade, John ingressa na Universidade de Oxford e passa a estudar teologia ali para poder posteriormente se tornar um pastor anglicano. E ali ele cria um grupo chamado Grupo Santo, onde ele tinha o objetivo de tirar período de orações, leituras bíblicas e também visitar lugares públicos, prisões e de difícil acesso com o intuito de levar a palavra de Deus aos pobres necessitados. Foi quando, em 1735, John Wesley vai ter uma grande experiência com relação à sua fé. A história diz que ele estava em uma embarcação com destino à Geórgia para ali pregar para tribos indígenas norte-americanas, quando ele vai ter uma grande experiência. A história diz que uma tempestade vai assolar o barco, uma tempestade vai vir sobre aquela embarcação. Nessa situação, é a primeira vez que John Wesley vai ter medo da morte. Ele vai temer e vai se desesperar. Enquanto John está desesperado, está gritando por misericórdia, ele observa que ao seu lado está um grupo de moravianos que fazia o oposto dele. Enquanto a tempestade assolava o barco, os moravianos louvavam a Deus. Aquilo foi como um balde de água fria. Ali ele reconheceu que precisava conhecer a fé verdadeiramente e que precisava ter um relacionamento mais profundo com Deus, ao ponto de confiar nele mesmo diante da morte. Foi então que no dia 24 de maio de 1738, ele foi convidado por alguns moravianos que ele havia conhecido nessa viagem para participar de um culto na rua Aldersgate, em Londres. Enquanto ele ouvia um comentário bíblico escrito por Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, ele teve uma grande experiência com Deus e ele relata essa experiência. Senti meu coração estranhamente ser aquecido, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e que me foi dado a garantia de que Ele havia perdoado os meus pecados. Aquilo mudou a forma de pensar e enxergar o reino de Deus para John. Enquanto isso, seu colega de faculdade, George Whitefield, já estava pregando nessa época para centenas de pessoas nas ruas, pobres necessitados que não tinham acesso à palavra de Deus, pelo fato da igreja não desenvolver esse trabalho na época. Depois de um tempo, aos seus 37 anos de idade, Wesley também passa a adotar esse padrão de pregação e passa a liderar esse movimento, viajando de um lugar para o outro para levar a palavra de Deus. Por conta do teor da sua mensagem, ele não encontrou espaços para pregar dentro das igrejas, porque a sua mensagem ia de encontro ao costume da época, pois combatia o esfriamento espiritual, a falta de empenho em buscar o reino de Deus e a sua entrega por definitivo, o mundanismo na vida do cristão e a falta do seu desejo em conhecer verdadeiramente a Deus. Então ele encontrou espaço nas ruas. E a história diz que ele chegava a pregar 3 vezes ao dia. E com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a aderir a esse tipo de pregação de John e passaram a visitar os cultos e frequentá-los. E não demora muito
para centenas de pessoas se reunirem para ouvir a pregação de John Wesley. E no meio dessa multidão também se levantavam muitas pessoas para agredirem a John Wesley, e também ele chegou a ser ameaçado de morte por conta das suas pregações nas ruas. Ele focava a sua mensagem na santidade ao Senhor, no bom relacionamento entre as famílias, na salvação em Cristo e, acima de tudo, a fé. Através das pregações de John Wesley, muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus na Europa, levando um grande avivamento de salvação a alcançar as pessoas. Através disso, John Wesley ensinou milhares de pessoas ensinos concernentes ao reino de Deus, e também chegou a percorrer mais de 6.000 quilômetros a cavalo para poder levar o Evangelho de Jesus Cristo. E ele afirma ter pregado durante toda a sua vida mais de 40.000 sermões. Certa vez, ele foi perguntado o que ele fazia para tanta gente ouvir a sua pregação, para tanta gente frequentar os seus cultos. E ele disse: eu coloco-me em chamas e eles vêm para me ver queimar. John Wesley veio a falecer em 1791 em sua casa em Londres, deixando um grande legado, sendo verdadeiramente conhecido como a tocha tirada por Deus do fogo. Se você gostou desse vídeo, se agregou algum conhecimento para você, eu peço, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like para não perder os próximos vídeos da nossa série. Então fique com Deus e até o próximo vídeo.